glórias. Deus fiel. Glórias. Aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Hebreus. Senhor é fiel. No livro de Hebreus, no capítulo 4, vamos ler os versos 12 e 13, amém? Amém. Eu vou esperar todos abrirem para a gente meditar nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Hebreus, no capítulo 4, os versos 12 e 13. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de nos permitir estarmos aqui, né? Adorando, glorificando o nome dele. Aleluia. E só agradecimento porque ele tem sido fiel, né, nas nossas vidas. Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer outra espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Amém? Aleluia. Glórias. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o livro de Hebreus é um dos únicos livros da Bíblia a qual a gente não sabe quem é o autor. Aleluia. Alguns acreditam que o autor é o apóstolo Paulo. Alguns acreditam que era um teólogo daquela época. Alguns acreditam que era algum homem de Deus daquela época. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela não fala quem é o autor. A Bíblia ela não diz quem escreveu o livro de Hebreus. Mas podemos ver que no livro de Hebreus é um dos livros mais completos da Bíblia, pois ele vai explicar como era que funcionava as coisas antigamente na lei, e ele vai explicar também como é as coisas na graça de Deus. E meus irmãos, no capítulo 4, o autor ele vai falar sobre a nossa entrada no descanso do Senhor, no descanso de Deus. E meus irmãos, aqui o autor vai falar no versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer outra espada de dois gumes. A palavra de Deus ela é tão poderosa, meus irmãos, a ponto de quando está sendo pregada, ela pode dividir alma e espírito, ela pode separar juntas e medulas. E só a palavra de Deus ela é a única que pode, meus irmãos, julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Aleluia. E o autor ele vai falar que todas as coisas estão descobertas, todas as coisas estão expostas aos olhos de Deus. Aleluia. Ou em algumas versões vai dizer o seguinte: todas as coisas estão nuas aos olhos do Senhor. Para alguns, meus irmãos, isso causa medo. Para alguns isso causa angústia. Mas para alguns isso causa conforto. Porque todas as coisas estão nuas aos olhos do Senhor. E Ele logo, logo, meus irmãos, irá ser justo. Aleluia. E meus irmãos, eu quero falar aos irmãos que nós venhamos ler a palavra, nós venhamos meditar nessa palavra, porque é através da palavra que o Espírito Santo nos convence do pecado, é através da palavra de Deus que o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, o Espírito Santo começa a falar conosco, meus irmãos. Que nem diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de Glória a Deus. eu sinto, meus irmãos, que na igreja, eu não estou falando dessa daqui, mas de todo o povo de Deus no meio evangélico, o que eu sinto, na maior sinceridade, é que qualquer um pode subir aqui e falar qualquer coisa, que o povo vai dizer amém, amém, glória a Deus, aleluia. Qualquer um pode subir aqui no púlpito e falar qualquer coisa que quiser, e o povo vai apenas dizer amém, amém, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, precisamos de conhecimento da palavra de Deus. Foi o que Deus falou para aquele povo. Foi o que Deus falou para aquele povo. Ele falou: o meu povo perece por falta de conhecimento.
Glória a Deus. E não era, meus irmãos, apenas o conhecimento da palavra, mas era o conhecimento de quem é Deus. Aleluia. Era o Glória. conhecimento, meus irmãos, É sobre Jesus. quem é Jesus, qual é a obra dele, onde ele nasceu, o que ele fez, Glória. por que ele morreu, o que ele ressuscitou ao Esse terceiro é, dia. aleluia. E meus irmãos, que nós venhamos ler a Bíblia, meus irmãos, que nós venhamos meditar na palavra todos os dias. Eu sei que é difícil, meus irmãos, nós temos os nossos compromissos, os nossos trabalhos, mas que nós venhamos ler todo dia, pelo menos um capítulo, pelo menos um versículo. E meus irmãos, eu sei que muitas das vezes a gente tem esse hábito de dizer o seguinte: quando eu sento para ler a Bíblia, eu leio a Bíblia por horas. Mas, meus irmãos, que todos os dias nós conseguimos meditar na palavra de Deus, que todos os dias nós conseguimos priorizar o reino de Deus, meus irmãos. Aleluia, Deus. E só assim, meus irmãos, que nem o autor vai falar, nós iremos entrar, meus irmãos, nesse descanso eterno. E, meus irmãos, eu quero encorajar os irmãos na fé, e eu quero falar uma palavra que se encontra em Filipenses. Você não precisa abrir, amém? Se encontra em Filipenses, no capítulo 3, os versos 8 e 9. Aleluia, Deus. Na verdade, considero minha vida como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo. Todas as coisas que eu considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, porque isso procede da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que precede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, olha o que esse homem falou aqui, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Olha o que nós acabamos de ler nesse momento. Eu considero a minha vida como perda, pois eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. Meus irmãos, esse homem, Aleluia. ele viu coisas que ele não podia falar para outras pessoas. Aleluia, Jesus. O que foi que ele viu, meus irmãos? Deus É Deus. nisso que nós devemos pensar. O que foi que João viu naquela ilha de Patmos? O que foi que os discípulos viram que ofereceram a sua vida ao invés de negar a Jesus? Meus irmãos, que nós venhamos conhecer a Cristo, meus irmãos, e que nós venhamos chegar nesse mesmo nível que o apóstolo Paulo chegou. Eu sei que é difícil, mas que nós venhamos chegar a esse nível de dizer nada mais importa. Eu quero perder todas as coisas para servir o Senhor. Eu quero perder todas as minhas coisas nessa terra para ganhar a Cristo. Aleluia. Para ganhar a salvação. Amém. Aleluia. Sim, meus irmãos, que nós todos os dias venhamos meditar na palavra de Deus, que eu acredito que logo, que nem o autor falou aqui nessa carta, nós iremos entrar no descanso eterno, amém? Essa é a oportunidade do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar sempre a oportunidade. Glória.